Cristãos avante, sem temor marchar, pela cruz de Cristo, com a cruz lutar. Cristo nosso mestre, e ao batalhar, no calor da guerra, teve seu bem-estar. Avante, marcha, 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 pela cruz de Cristo, com a dor lutar. Ó cristãos, avante contra Satanás, mas Jesus seguindo, príncipe da paz, nunca o inimigo prevalecerá, com as hostes santas, Cristo vencerá. Ó cristãos, avante, marcha, 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 pela cruz de Cristo, com amor lutar. E nos merecerá todas as nações, mas a igreja vence, desligando missões. Vamos, pois, avante, com fervor marchar, rumo para a glória, nosso eterno lar. Cristãos, avante, marcha, 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 pela cruz de Cristo, com amor lutar. De teu pecado te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder. É teu querer do maligno escapar, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, você salva, somos sangue de Jesus. Poder, sim, vencer.
manchas tu pode tirar, seu sangue tem este poder. Conhece força sem igual, só no sangue de Jesus. Conhece quem não peca, e aceita o nome de Jesus. Queres entrar no serviço real, o sangue de Jesus dá o poder. Queres também ser um servo leal, seu sangue tem este poder. Poder assim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Quem não pecado, aceita o nome de Jesus. Deixa amor que nos faça adorar, as orações em louvor. Cristo, Senhor, o poderoso vencedor. Este honor e por teu poder nos guiaste, Senhor, deste-nos vida e perfeição. E ao desviar-nos de teu reino de amor, em Jesus, nossa salvação. Teu é o governo, nosso Deus, teu nosso amor transbordante. Vamos servir e atentar e preparar. Deus e verdade, Senhor, amém. Boa noite, pastor Geisler, boa noite, pastor Marcelo, e também o Falcão aí, que já está com a gente. Boa noite, Eduardo, boa noite, pastor Marcelo, Falcão e a todos os membros dos nossos distritos aí, do Alto Maracanã, do pastor Marcelo e também aqui do Pilarzinho. Uma boa noite a todos vocês, que Deus os abençoe grandemente. Pastor Geisler, boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pastor Falcão. Pastor Geisler, parece que o senhor está num jardim, ouço pássaros por aí. O que acontece? Sim, são os meus canarinhos cantando aqui São seus filhos? no anoitecer aqui Daí eles ouvem a música do hino, aí eles se empolgam mais, né? E começam a louvar a Deus também. Que legal, pastor. Boa noite a todos do distrito do Pilarzinho e do distrito do Alto Maracanã. Sejam bem-vindos a mais um culto. Eu quero, só um momentinho, eu vou pegar um negócio que eu vou mostrar para todos aí, os que estão conosco. Querem? Olha, presta atenção, porque eu já sei o que ele vai mostrar. É novidade, e eu acho que você vai gostar de ver. É uma curiosidade interessante. O pastor Geisler tem uma paixão por pássaros. Ele é um cuidador
conhece tudo de pássaros, e eu acho que você vai gostar de ver o que ele vai mostrar para você agora, tá? Olha aqui, não sei se dá para ver aqui. Vamos virar aqui o celular. Tá vendo aqui, ó? Quer ver ele pedir comidinha aqui, ó? Ó. Olha aqui, ó. Pedindo comida. Nasceram aqui em casa. Esse é o poder de Deus, né? Olha aí, ó. E os irmãos dele aqui estão aí dormindo de barriga cheia. Legal, pastor, que legal, parabéns. Se você não teve ainda a curiosidade de conhecer os pássaros que ele tem, você vai se encantar com a beleza dos pássaros, um mais bonito que o outro, as cores, a penagem deles, é assim, é maravilhoso como Deus desenhou cada um desses animais. Poder de Deus na criação. Pastor, parabéns aí pelo cuidado, tá? Ok? Pastor Falcão já está conosco, dá o seu boa noite. Boa noite, gente querida. Boa noite, pastor Marcelo, pastor Geiser, a todos do Distrito Alto Maracanã e também do Pilarzinho. É um privilégio estar com vocês, gente. Talvez vocês escutem até algumas músicas aqui. Eu estou na igreja enquanto está acontecendo o nosso culto, eu estou aqui com o culto de vocês também. E é um privilégio aceitar esse convite e falar para vocês. Muito bem, eu vou chamar aqui a Janine. Não tem música hoje, né, Eduardo? Nenhum cantor? Não, pastor, mensagem musical não temos hoje. Tá. Então eu vou convidar aqui a Janine, que, se ela está nos ouvindo, que faça a oração inicial. Pastor Oi? Gás, fica à vontade, pode cantar uma música para nós. Não, eu tô muito cansado porque eu acabei de vir com a Cris aqui de uma caminhada no Parque Tingui. Caminhamos das 18h45, cheguei aqui faz 5 minutos. Aí piora a voz, né? E caminhamos de manhã também, às 6h30 da manhã, e agora à noite. Então, aí a minha voz vai ficar muito trêmula. Eu estou daí meio exausto. Só deu para trocar a camisa aqui para não ficar com a camiseta física aí para o culto, né? Mas aqui no Parque Tingui é um local maravilhoso, né? Tem vários irmãos aqui do Pilarzinho que moram perto ali. Quem mora perto, vale a pena passear ali, caminhar, ouvir o som dos pássaros, do riacho ali, cheirar o eucalipto que tem no meio do mato. Então eu vou deixar para outro dia essa cantoria. Mas... Sim, na quarta que vem eu convido o senhor para cantar de novo. Tá, aí eu vou caminhar também antes. Mas a Janine está aí, Janine? Pode fazer a oração para nós? Faço sim. Oremos. Tá, depois, só um momentinho, Janine. Depois da oração, aí o pastor Falcão, e vocês podem escrever os pedidos e agradecimentos, né? Nessa noite aí, no chat. Depois o Gustavo lê para nós e o pastor Falcão faz a oração final. Então, pode orar, Janine. Oremos. Pai céu dos céus, obrigada a Deus pela oportunidade de estarmos aqui entre amigos, entre irmãos, para ouvirmos a sua palavra, que seja uma palavra de alento ou de repreensão, mas que seja feita por santa vontade na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, tudo bem com vocês? Como foi a quarentena? Como tem sido a quarentena de vocês? Tem ficado mais em casa? Tem conseguido colocar os planos em dias? Eu quero te fazer uma pergunta agora. Qual que é o seu sonho? Ao longo desse período que nós estamos de quarentena, eu vejo algumas pessoas que estão pensando aí, qual que é o sonho? Ao longo desse período de quarentena, você conseguiu realizar? Você teve alguma meta, alguma ambição que tentou correr atrás e deu certo, ou talvez não deu muito certo? Todos nós temos algum objetivo e muitas vezes nós acabamos parando no meio do caminho ou às vezes acabamos alcançando isso. E sabe, a Bíblia é muito enfática em relação à perseverança, em relação às nossas metas e como chegarmos lá. E por mais que nós já tenhamos orado, eu convido você mais uma vez a fechar o seu olho e falarmos com este Deus que coloca no nosso coração os nossos sonhos, nossos anseios e nos dá força de corrermos atrás. Querido Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai.
Obrigado pelo Senhor colocar vários, inúmeros sonhos na vida de cada um aqui, Pai. Estudaremos agora a Tua palavra e pedimos que Teu Santo Espírito se faça presente. Esteja conosco, no Teu santo e poderoso nome. Amém. Bom, eu perguntei para vocês qual era o sonho de vocês, qual que era a meta, o objetivo dessa pandemia, dessa quarentena que nós estamos em casa. Só que agora eu quero te fazer uma outra pergunta que é um pouco mais dolorida. Qual foi o último sonho que você desistiu, que você deixou para trás? A última meta? Vou chegar um pouquinho mais pesado. Quem foi a última pessoa de quem você desistiu? Talvez se você tenha desistido de um familiar, de buscar um relacionamento verdadeiro, talvez você tenha desistido de um amigo, parou de lutar por aquela pessoa. O grande ponto em questão é que nós, ao longo da nossa vida, temos inúmeros sonhos, inúmeras metas. Algumas nós alcançamos e outras nós acabamos desistindo no meio do caminho. Em Mateus capítulo 10, no versículo 22, eu convido você na sua casa, no seu sofá, pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco. Mateus, no capítulo 10, no versículo 22, nos fala a respeito de como que o cristão deve se portar em relação aos seus sonhos, às suas metas, aos seus objetivos, nessa grande questão da desistência. Em Mateus, no capítulo 10, no versículo 22, você conhece esse versículo, e diz assim, olha, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, eu já quero começar a mensagem de hoje te perguntando, aquele teu sonho, aquela tua meta, aquele teu objetivo de chegar ao céu, você já desistiu dele? Ou isso ainda permanece vivo no seu coração? É isso que te motiva todos os dias a buscar ele incansavelmente e ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com este Deus? Nós entraremos então agora nessa questão. Se você já desistiu desse sonho, ou se você tem vacilado, a Bíblia tem uma mensagem para você. Tem uma frase muito interessante no livro Dando a Volta por Cima, de John Dando, diz assim, olha, um especialista em crescimento pessoal uma vez disse, Paul J. Meyer, 90% das pessoas que fracassam não estão realmente derrotadas. Entenda que eu não quero fazer um sermão coach daquele estilo que a gente conhece, não. Mas um sermão bíblico em relação à desistência, ao nosso foco, nosso anseio e a nossa perseverança de corrermos atrás dos nossos sonhos. O grande ponto em questão e o fato verdadeiro é, nós vivemos uma pandemia do coronavírus, mas vivemos uma epidemia de desistência. E você sabe muito bem disso, porque você tem sonhos que você já desistiu. Tem sonhos e metas que você chegou, viu que era difícil e larga a mão, vou deixar de lado. Pessoas desistem de várias coisas. Vamos começar então ali no início do ciclo da vida. Pessoas desistem do vestibular. Quando o jovem, o adolescente, ele tem aquele sonho de fazer de faculdade e faz uma prova, vê que é difícil, faz outra e vê que não conseguiu passar novamente, essas pessoas acabam desistindo do vestibular. Agora vamos para um outro ponto. As pessoas que passam no vestibular, muitas acabam desistindo da vida acadêmica. No meio da faculdade, quando as matérias começam a se acumular, tantas coisas para nós fazermos, acabam desistindo da vida acadêmica. Vamos um pouco para frente. A pessoa se forma na faculdade e muitas acabam desistindo na vida profissional. Talvez não era aquele sonho, não era tudo aquilo que ela pensava, o salário não é tão bom, não consegue sustentar a família. É uma sobrecarga muito grande. E algumas pessoas acabam desistindo, então, da vida profissional, depois de ter passado pelo vestibular e pela vida acadêmica. Um outro ponto que você também conhece, quantas pessoas já desistiram do casamento? Já desistiram de amar a pessoa que estava ao seu lado? Quantas pessoas já desistiram de ir para a igreja? Ainda mais nessa quarentena. Nossa, é tão gostoso ficar sentado no sofá, escutar um sermão pelo Zoom, ficar com a roupa que eu quero.
vou desistir de ir para a igreja. Quantas pessoas já desistiram de congregar? Quantas pessoas já desistiram da fé em Cristo? Já desistiram da salvação? E agora um ponto muito triste. Quantas pessoas já desistiram da própria vida? Vêm as tribulações, vêm as dificuldades, nem tudo dá certo. Parece que a vida é sem sentido e a pessoa acaba desistindo da vida. Nós sempre comentamos que quando uma pessoa ela para de sonhar, ela perde o sentido da vida. Quando nós paramos de sonhar na volta de Cristo, nossa salvação, nós perdemos o sentido da nossa vida. E sabe, quando nós olhamos para nós, pessoas que desistem tão fáceis das coisas, e nos deparamos com algumas pessoas que foram um pouquinho mais longe, nós vemos as maravilhas que elas fizeram. O nome que você talvez conheça é Thomas Edison. Thomas Edison, nós podemos considerar ele como um dos maiores inventores já do mundo. Não foi uma vida fácil. As suas conquistas não foram fáceis. E ele é considerado um dos maiores inventores do mundo. Tanto que ele alcançou a incrível marca de 1.368 patentes atingidas até hoje. Ninguém conseguiu superar essa marca. E ao longo de 84 anos de vida, ele inventou coisas que revolucionam a minha e a sua vida hoje. Parece até brincadeira, só que na infância da vida de Thomas Edison, ele foi expulso da escola primária. A professora chegou para os pais e disse: olha, a cabeça aí do seu filho é oca. Não tem nada aí dentro. Esse menino não pensa. Parece que não sai nada desde dentro. Que interessante, né? Dessa cabeça oca, tantas coisas aconteceram. Não foi fácil, tantos preconceitos que ele sofreu. Mas ele teve essa persistência. E ele lutou, ele corria atrás disso. A história da vida de Thomas Edison, nós encontramos que ele recebia o almoço dele diário pela uma pequena janela da porta do seu quarto. A sua esposa levava essa comida, porque ele trabalhava 18 horas por dia. E certa vez, depois de centenas de tentativas que não deram certo, aquelas pessoas que o ajudavam perguntou assim: e aí, o que você vai fazer? E repare a resposta de Thomas Edison: agora eu já conheço centenas de milhares de formas que não deu certo. Ou seja, eu estou mais próximo de alcançar um objetivo. É interessante, né? O otimismo dessas pessoas. E é interessante quando eu olho para os meus sonhos, para as dificuldades, quando eu desisto, será que eu tenho essa perseverança de correr atrás das coisas, de fazer, de conseguir? Eu vou pedir para que alguém leia, por gentileza, 2 Coríntios, no capítulo 4. Se você tiver com a sua Bíblia aí, 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16 até o versículo 18. Uma das facilidades também de estarmos aqui virtualmente, neste culto por Zoom, podemos também interagirmos. Senão fica um relacionamento meio estranho, né? Como se só eu estivesse falando, não tivesse esse contato. Leia, por gentileza, quem achar, 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 18, por gentileza. Achando, pode ler. 2 Coríntios 4, versículo 16 até o versículo 18. Eduardo? Vou ler, pastor. Obrigado. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Você viu no início? Por isso não desanimamos. Então, querido, eu quero falar uma coisa para você. Toma cuidado com o que você quer. Toma cuidado com o que você quer, porque se você realmente quer isso, você vai conseguir. Por que eu falo que você vai conseguir isso? Porque quando estamos determinados, temos um objetivo, um foco, nós lutamos atrás daquilo. E movemos o mundo para que aquilo aconteça. E quando realmente nós temos um sonho, que queremos que aquilo se realize, uma meta, nós corremos. E tenha certeza de que Deus, se for da vontade de Deus, isso vai acontecer.
Só que nesse caminho para a realização das nossas metas, dos nossos sonhos, nós temos um grupo de pessoas. Aquele grupo que não consegue atingir os objetivos. Por quê? Porque elas ficam paralisadas. O efeito da paralisação. E esse efeito da paralisação acontece quando nós estamos no caminho, aparece um obstáculo, uma dificuldade, e a nossa reação é ficarmos espantados, ficarmos paralisados. E sabe por que isso acontece? Porque nós confiamos muito no eu. No eu posso, no eu consigo, no eu sou capaz. E esquecemos que é Deus que coloca em nós os nossos sonhos. É Ele que nos dá força para lutarmos atrás. E é Ele quem nos levantará para transpormos essas barreiras da nossa vida. E a gente gosta de falar, não, essa pessoa é mais abençoada que eu estou aqui, essa pessoa está aqui, não é isso. Ou gostamos de julgar as pessoas. Aquela pessoa só conseguiu isso porque ela vive uma vida de um mar de rosas. Teve tudo de mão beijada na mão, foi por isso que ela conseguiu. Eu não consegui porque eu tenho menos condição financeira, tenho menos estudo. Eu não estou falando que a desigualdade não existe. Mas nós gostamos de julgar as outras pessoas. Mas quando nós observamos a vida dessas pessoas, pessoas de sucesso, nós vemos que são pessoas perseverantes. Que a vida delas não se baseia em olhar para o obstáculo, mas em olhar acima do obstáculo. De observarem como que elas conseguem passar aquilo com o auxílio de Deus. Olham as coisas não de uma maneira pessimista, mas otimista. Olha, se isso não aconteceu, é porque é a vontade de Deus e poderá ser melhor. E aí a pessoa vai, fazem até conseguir. E agora eu te pergunto, eu não quero que você me responda, abre o teu áudio, mas eu quero que você pare e pense e age quando alguma coisa não dá certo. Pensou? Você desiste de primeira instância já? Você tenta novamente? Você adapta os seus métodos para conseguir? Ou não? O que é perseverança? Se você tem essa perseverança. No livro As Forças da Motivação diz assim, a perseverança é o hábito de permanecer lutando até alcançar aquilo que deseja. Perseverança não é uma frase bonita para eu falar, eu sou uma pessoa perseverante, eu tenho perseverança. Não. A perseverança é você continuar lutando até conseguir aquilo que você almeja. Mesmo que nós tenhamos perguntas sem respostas. Quer um exemplo? A volta de Cristo. Porque Cristo ainda não voltou. Pois é, né? Às vezes a gente acaba entrando nessas questões. Por que ele não voltou? Porque ele quer que todos sejam salvos. Amém. Amém se você crê nisso. Agora ele pergunta aquela pergunta lá do início. Como está a sua esperança na volta de Cristo? Se você crescer em um lar cristão, não fala de adventista, em um lar cristão, com a certeza de que Cristo... Só que se passou 10 anos, 40, 50, 60 anos, e você ainda aguarda a volta de Cristo. Peraí, você ainda aguarda a volta de Cristo? Ou você apenas assiste? As duas coisas. Realmente de coração, a volta de Cristo é viver como se Cristo voltasse hoje. Não é ficar falando que eu aguardo a volta de Cristo para quando ele voltar, aí eu vou me preparar. Não. Aguardar a volta de Cristo é viver como se ele voltasse hoje. Qual que é a sua motivação? Hebreus, no capítulo 12, no versículo 21, versículo 1, não precisa abrir sua Bíblia, diz assim, portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Toda vez que eu lembro, que eu leio este versículo, eu me lembro de uma história que certa vez eu ouvi. A história de Fanny.
Fanny, ela é uma moradora de uma pequena cidade dos Estados Unidos, Little Rock. E Fanny, ela tinha um grande sonho, um grande objetivo, uma meta na sua vida, que era conseguir a carteira de habilitação. E quando eu vi essa história, eu comecei a rir, mas eu falei, pera, calma, eu não tenho que rir, eu tenho que dar os parabéns, porque essa pessoa foi perseverante. A minha mãe, os meus pais não estão aqui neste culto, então eu posso falar tranquilamente como é difícil quando uma pessoa tem um sonho de tirar uma carteira de habilitação e não consegue. Minha mãe tentou 5 vezes. Meu pai é um homem muito amoroso, mas não tem muita paciência, não. Se errou a primeira vez, vou ter que pagar mais uma aula. Tá bom, vai lá. Pagou mais uma aula. Tentou a segunda vez, reprovou. A terceira vez, reprovou. A quarta vez, minha mãe falava, eu não nasci para dirigir. Eu estou gastando muito mais pagando a carteira de habilitação se eu fosse pagar algum Uber para mim. Mas aí a gente corria, não, vai lá, consegue, vai, tenta mais uma vez. E na 5ª tentativa, ela tirou a habilitação. Só que a história de Fanny é um pouquinho mais delicada. Fanny tinha 75 anos de idade e ainda tinha o sonho de tirar a carteira de habilitação. E ela não tentou 5 vezes, não tentou 10, não tentou 50, não tentou 100. Ela tentou 104 vezes passar no exame de habilitação. E depois da 104ª vez, ela conseguiu. Querido, 104 vezes. Pense se fosse você. Você passaria da 5ª vez? Você passaria da 10ª vez ou já falou, opa, já gastei grana demais, vou pagar um Uber que é muito mais barato. Fanny teve perseverança. E quando hoje eu olho para a história dela, me dá vergonha às vezes das pequenas coisas que eu desisto. Dos pequenos sonhos que ao aparecer uma dificuldade, nós desistimos. Isso nos faz refletir, será que realmente eu sou perseverante? Se eu não sou perseverante nessas coisas pequenas, nas coisas deste mundo, eu ainda sou perseverante na volta de Cristo? Eu ainda vivo como se Cristo voltasse hoje? Eu ainda vivo aquele primeiro amor, aquela emoção de amar a Cristo como pela primeira vez ou não? É interessante que em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 23 e o versículo 37, diz assim, olha, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. É essa promessa que nós temos. E outra coisa, percebam, quem será o povo que estará aguardando a volta de Cristo? Abra sua Bíblia agora. Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 12. Nós falamos tanto de perseverança e, como eu disse, não é uma palestra coach, não é vá, alcance os objetivos, não é algo bíblico. Algo que Cristo fala ao meu coração e fala ao seu coração hoje. Isso nos chama a atenção no que diz em Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? São os salvos, os ímpios irão se perder. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Não é fácil ter perseverança para guardar os mandamentos de Deus, para ser fiel à fé em Jesus, que é o espírito de profecia, como a Bíblia diz. Não é fácil aguardar essa volta de Cristo como se ele voltasse hoje. Deus não prometeu que este mundo seria fácil. Pelo contrário, ele falou, filho, eu estou aqui para te ajudar. Tenha perseverança. Se você tiver perseverança, eu te ajudarei. E sabe, a frase da minha vida, o que eu quero falar nos últimos dias, quando Cristo estiver voltando, e é o meu desejo que seja a tua frase hoje, seja o que está lá em 2 Timóteo, o último versículo de hoje. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Abra sua Bíblia. Esse deve ser o lema, a nossa frase de motivação diária, aquilo que deve nos motivar a vivermos e a pregarmos o Evangelho de Cristo Jesus. Acompanhe comigo a minha leitura. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Querido, que Deus te abençoe. Busque a Ele, corra atrás dos seus sonhos. Que os seus sonhos possam ser maiores do que apenas coisas materiais. Que os seus sonhos sejam os sonhos de Deus para a sua vida. Sabe por que muitas pessoas acabam desistindo? Porque não tem amor. Quando amamos alguém, nós corremos atrás daquela pessoa. Quando nós amamos, nós fazemos de tudo para aquela pessoa. Muitos aqui são casados, outros não. Nós faremos de tudo por Cristo Jesus se realmente o amarmos. Se realmente tivermos um relacionamento íntimo, verdadeiro, uma experiência real com aquele. Somente se conhecermos a Deus, realmente iremos querer ter essa perseverança e um dia ver Cristo voltar nas alturas do céu. Então, meu convite para você hoje é: busque a Deus diariamente. Tenha um encontro verdadeiro, um encontro real. Aguarde com esperança e viva como se Cristo voltasse hoje. E leve outras pessoas, porque a salvação é individual. Só que eu não vou sozinho para o céu. O meu desejo é ver todos vocês no céu. Então, que Deus nos abençoe. Antes de nós orarmos, o Eduardo lerá agora todos os pedidos de agradecimento, sonhos que as pessoas têm e que com a fé em Jesus será realizado. Eduardo. Bom, eu vou ler aqui os pedidos. Acho que o pessoal estava um pouco tímido hoje, então se você não escreveu, acho que aí dá tempo até eu chegar ao final da lista aqui. A Janine foi a primeira a escrever aqui. Ela escreve agradecendo pela avó, que recebeu alta médica novamente. A Lília, ela pede oração pelos seus colegas de trabalho lá na Rádio Cultura, que estão com Covid, oração por eles. Também pede pelo pai e tio da Alexandra e agradece a Deus pela recuperação do Guilherme, que já está em casa e superou a Covid. Amém por isso. A Renate, ela pede oração pela família e também pelo amigo Eber, pela sua saúde, amigo que ela está dizendo que mora no Rio de Janeiro. A Sandra, ela agradece pelas infinitas bênçãos de Deus, pela saúde e proteção, e também agradece pelo nascimento da neta Luísa. A Alexandra, ela pede oração aqui pelo tio Casimiro, que está internado na UTI por causa de Covid, diz que está estável, mas tem uma infecção no pulmão causada por uma bactéria. E ela comenta aqui do pai que está melhor e não desenvolveu Covid. Amém por isso. A Priscila, minha esposa, ela pede oração pelos planos que ela tem. E a Rosana, ela pede oração por ela própria aqui. A irmã Ilma Maria pede pela família. E a Marilda, aqui a última da lista, ela agradece a Deus pelo cuidado, pelas bênçãos e pelo cuidado que Deus tem com a família dela. Esses aqui foram os pedidos, pastor Falcão. Acredito que muitos outros teriam pedidos também, acabaram não se manifestando, mas esse aqui foi o que publicamente colocaram. Mas nós temos a certeza de que Deus ele conhece os pedidos do coração de cada pessoa. Inclusive, a Leia comentou agora: quero pedir oração pela minha avó paterna, para Deus fazer a vontade na vida dela. Oraremos por esse pedido, Leia, por todos os outros que foram feitos até aqui, de sonhos, de metas, de pedidos, anseios, e que se tivermos perseverança na oração, Deus responderá. Então, diante de tudo isso que nós estudamos, que nós vemos na Bíblia, dessa promessa de Deus, eu convido a você mais uma vez a fechar o seu olho e falarmos com Ele. Querido Pai, grandioso Deus, como nós somos gratos, ó Pai, pelas conquistas, pelos anseios que nós temos no nosso coração e pela certeza, Pai, que se tivermos perseverança, se for da Tua vontade, será sim realizado. Que a Tua vontade, Pai, possa ser a minha vontade todos os dias. Pai, neste mundo tão atribulado, como se Cristo, como se o Senhor voltasse hoje. Dê essa esperança, Pai, a cada coração aqui. Se alguma pessoa já desistiu do seu sonho, da sua carreira profissional, do seu casamento, não a deixe, Pai, desistir da sua própria vida. Não a deixe parar de sonhar, Pai. Coloque sentido na vida dessa pessoa. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração, essa é a nossa vontade. E é por isso que fazemos com tanta certeza e com tanta fé. No Teu nome, Cristo Jesus. Amém.
Muito obrigado, gente, pelo privilégio de falar para vocês. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima semana. Obrigado, pastor Geiser, pastor Marcelo. Que Deus nos abençoe e que possamos todos nos encontrar na Canaã Celestial. Obrigado, pastor Falcão. Até amanhã cedo no culto de vocês aí no Zoom, 6 da manhã, tá? Inclusive, pastor, eu vou mandar para ti o link, já mandei. Se você quiser compartilhar entre o povo para que eles possam buscar o Espírito Santo, pode ficar à vontade, viu? Tá, ok. Irmãos do Pilarzinho, até sábado prego lá no Pilarzinho, teremos batismo. Boa noite, pastor Marcelo. Boa noite, pastor Falcão, obrigado. Boa noite, pastor Geiser, aos irmãos do Pilarzinho, aos queridos também do Alto Maracanã que nos assiste. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado pela mensagem, pastor Falcão. Amém. Deus abençoe a todos uma boa noite. 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 Hã? Manda beijão. Manda oi, beijo. Fale boa noite. Olá, tia Sandra. Ó, tia Sandra. Fala boa noite, tia. Beijo para você, tia Sandra. Que linda, beijo. Beijão pra Beijo, ela. meu amor. Ó, Ai, beijo. que grande que você tá. Oh. Você. Tudo de bom, meu anjo. Olha, obrigado, tia Sandra. Saudade. Ah, mas nem faz. Será mais um pouco. É, ó, o Eduardo. Já está terminando? Já está falando, então acabou. Só bicão, ó. Que gorduchinha que ela tá. É, tá lindo.